A gente não consegue combater o feminicídio se a gente não conseguir combater a escalada da violência. E a escalada da violência vai passar por todas aquelas formas de violência que já estão previstas na Lei Maria da Penha e que a gente sabe que acontece diuturnamente. Reconhecem os comportamentos que são externos, né, a pessoas que não fazem parte das redes de relações, mas não necessariamente conseguem reconhecer isso nas relações pessoais, né, mais imediatas. E é justamente isso, né, o espaço da casa é o espaço em que a violência tem a maior presença, a violência contra a mulher. Está em vigor desde outubro a nova legislação que aumentou a pena para o feminicídio, que é o crime por razões da condição do sexo feminino. A pena passa a ser de 20 a 40 anos de prisão. Uma mudança diante de um quadro trágico para nós mulheres. Quase 1.500 mortes de mulheres em um ano, um estupro a cada 6 minutos. São os números do Anuário de Segurança Pública de 2024 sobre os dados do ano passado. O Brasil bateu o recorde de feminicídios. É o maior número desde 2015, quando foi publicada a lei que tipifica o crime por razões de gênero. Além das mortes, houve aumento também da violência doméstica, ameaças, perseguição, violência psicológica e estupro. O que esses números revelam? Quais são as causas desse aumento e o que deve ser feito para proteger as mulheres? O que as pesquisas revelam? São questões para as nossas convidadas hoje no Analisa, Bárbara Geraldo de Castro, que é professora do Departamento de Sociologia da Unicamp, pesquisadora associada ao Núcleo de Estudos de Gênero PAGU e que faz parte da Comissão de Gênero e Sexualidade da Unicamp. Obrigada, Bárbara, pela participação. E Érica Quioca Furlan, que é advogada, foi delegada de polícia, doutoranda em Ciências Sociais na área de Estudos de Gênero no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, o IFISH. Obrigada, Érica, pela participação. O Analisa é um programa produzido pela Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp, eu sou Hebe Rios. As imagens hoje são de Marcos Botelho Júnior, direção de imagens de João Ricardo Boi, edição de Johnny Andrade, edição da plataforma de áudio de Otávio Silva. Bom, meninas, o que esses números revelam? Vou começar com a Érica. Obrigada, Hebe. É um prazer estar aqui, junto da Bárbara. Olha, esses números revelam uma escalada da violência, que é exatamente por isso que houve a alteração na legislação que trata do feminicídio dentro do Código Penal. Então, nós temos o feminicídio no Código Penal desde 2015, agora, em outubro de 2024, o feminicídio sai da qualificadora do crime de homicídio e passa a ter um artigo específico, um artigo próprio dentro do Código Penal, que é o 121A. Por que houve esse movimento? Justamente porque os números são alarmantes. Mas os números são alarmantes e a gente não consegue combater o feminicídio se a gente não conseguir combater a escalada da violência. E a escalada da violência vai passar por todas aquelas formas de violência que já estão previstas na Lei Maria da Penha e que a gente sabe que acontece diuturnamente. Então, nós temos ali um relacionamento que é abusivo e que vem com pequenas agressões psicológicas e morais. A mulher que muitas vezes não consegue observar esses movimentos já de violência dentro de um relacionamento, acaba vindo a sofrer outros tipos de agressão. Então, ela passa para uma ameaça e uma lesão corporal leve. Depois, pode surgir uma lesão corporal grave. E, por último, no ápice, que é a violência capital, seria o feminicídio. Então, se o movimento dos equipamentos do governo, né? E aí eu vou falar do CRAS, do CREAS, das delegacias especializadas de proteção à mulher. Se houver, né, um trabalho dessa rede de apoio nesse início, né, da violência, a gente conseguiria, então, combater, diminuir drasticamente o número de feminicídios.
Agora, Érica, você está apontando aí uma certa falha estrutural, né, desde que começam as primeiras agressões até né, a punição final, que agora ganhou aí essa nova legislação. Mas quando a gente fala não só dessa estrutura de punição, mas da questão cultural, e aí eu queria que a Bárbara falasse um pouquinho, né? Geralmente, esses crimes são cometidos por pessoas muito próximas, né? É o marido, o namorado, o companheiro, etc., né? E aquela cultura machista, né, o patriarcado, etc. Quer dizer, isso, na verdade, está na raiz, né, de todo o problema que a gente enfrenta. Com certeza, né? A legislação, toda a lei, ela vem para regular os comportamentos, né, que estão presentes na sociedade, né, e buscar, com esse instrumento, né, mostrar que essas ações são equivocadas, né, que elas merecem punição, portanto, e com o impacto, né, da punição, buscar, então, ter um efeito de redução desse comportamento. Mas a gente sabe que legislação sozinhos, os instrumentos de repressão e punição sozinhos, eles não têm o efeito necessário, né, para a redução dos comportamentos violentos na vida em sociedade, né? Então, o que a gente tem que discutir enquanto sociedade são os outros instrumentos que a gente tem que avançar junto com as tipificações legais que avançam, né, para a punição, tanto o instrumento da Lei Maria da Penha, quanto agora a legislação do feminicídio, mas os processos formadores, educadores, né, de transformação cultural da nossa sociedade. Acho que a gente tem muitas pesquisas que têm apontado, né, pesquisas de opinião, que já têm apontado para um maior reconhecimento, né, das pessoas, de uma capacidade maior da sociedade brasileira entender as diferentes formas que a violência, né, se manifesta, se apresenta, a violência psicológica, a violência física, né, que são duas dimensões que a gente poderia discutir aqui, mas que, a despeito desse reconhecimento que a nossa sociedade tem, né, reconheço que a violência existe, sei reconhecê-la, conheço mulheres que já sofreram violência, né, isso que as pesquisas de opinião têm mostrado. Pelo menos 1/4 das pessoas que respondem a essas pesquisas dizem já terem conhecido pessoas que sofreram violência. Mas o que as pessoas não conhecem são os agressores, né? O que elas dizem não conhecer são os agressores. Então, reconhecem os comportamentos que são externos, né, a pessoas que não fazem parte das redes de relações, mas não necessariamente conseguem reconhecer isso nas relações pessoais, né, mais imediatas. E é justamente isso, né, o espaço da casa é o espaço em que a violência tem a maior presença, a violência contra a mulher, né? Não à toa a lei busca justamente, né, separar, né, essa divisão que a gente sempre teve entre público e privado, né, da legislação, para poder atender as vítimas de violência que estão inseridas dentro do domicílio, né? Então, uma coisa que a gente tem que enfrentar enquanto sociedade também é a desmistificação da família enquanto um espaço de tranquilidade, de calmaria, de harmonia, né? A família também é um espaço de violência, né? E é isso que a gente precisa levar a sério enquanto sociedade e enfrentar enquanto questão, né? Nos últimos anos, a gente tem tido disputas em torno, né, desse imaginário, dessa idealização, né, em torno do imaginário da família, repondo, inclusive, né, uma série de responsabilidades. Tivemos discussões, por exemplo, né, sobre o processo de escolarização, voltar para dentro da família, né, toda a responsabilidade sobre os afazeres dos cuidados das crianças, das pessoas mais velhas adoecidas, né, em situação de dependência, tudo isso fica sob a responsabilidade das famílias. E da mulher, principalmente. Especialmente das mulheres, né? Quando chega para dentro da família, são as mulheres que se responsabilizam por essas atividades, né? Estou traçando esse cenário, mas para dizer que, enquanto sociedade, enquanto a gente vai empurrando para dentro da família a solução para uma série de problemas que produzem conflitos internos dentro da família. Então, a gente tem que reconhecer também esse lugar, né? Eu não estou dizendo que esse conjunto de elementos são os que produzem os conflitos que levam a esse tipo de violência. Mas o que eu estou querendo dizer é que, quando a gente, enquanto sociedade, discute a responsabilidade que as famílias têm para a resolução dos seus problemas internos, a gente vai reforçando a ideia de que os problemas privados são resolvidos internamente dentro da família, né? E nisso a gente joga numa direção oposta àquilo que a gente quer discutir, por exemplo, com
as discussões em torno da violência contra a mulher, né? E aí eu jogo um pouco para esse macro, né, com relação à desigualdade de direitos e de condições socioeconômicas, né? Vocês acham que isso acaba influenciando nesse macro? Quer dizer, além daquela questão ali doméstica, mas você tendo essa questão doméstica como reflexo também de uma condição de direito e uma condição socioeconômica. As mulheres, por exemplo, que não deixam uma situação de violência porque dependem financeiramente dos maridos, né? Isso. Eu ouvi outro dia uma entrevista com a própria Maria da Penha, e ela falava exatamente isso, que as mulheres à margem, ou seja, as mulheres rurais, as cidades menores, e também nas zonas mais periféricas, muitas dessas mulheres, elas preferem aceitar um ambiente hostil, sabe que o homem ele é um homem agressor, psicológica e moralmente falando, porém ele é um bom marido porque ele traz comida para casa e ele não me bate. Então, são falas que eu já ouvi em outras oportunidades também de diálogo com a comunidade. Eu saí da casa dos meus pais, mesmo sabendo que o meu companheiro era um companheiro um tanto rude, porém era melhor do que lá no ambiente onde eu vivia, onde eu tinha agressão física com os meus pais. Com esse relacionamento eu não tenho. Mas, de novo, essas mulheres elas estão nesse ambiente propício de escala de violência, de escalada de violência. Por quê? A gente sempre está falando da mulher, né? Que a mulher precisa se proteger, a mulher ela tem que se responsabilizar, a mulher precisa observar os sinais. Joga, além da mulher ser a vítima, sofrer revitimização em vários ambientes, né, institucionais, essa mulher ainda carrega a responsabilidade dela se autoproteger. Enquanto, na verdade, a gente precisaria trabalhar esse agressor. Qual é o gatilho da violência? Por que é violento? Será que sabe reconhecer o momento em que a violência vai chegar? E aí sim, o ambiente cultural é muito importante, porque uma criança que cresce num ambiente familiar violento, a tendência é de reproduzir isso numa escola, no parque e na própria família que ele há de constituir, é muito grande. Então, o interessante é saber acolher essa mulher que está à margem, longe talvez de maiores informações ou nos grandes centros, saber fazer com que essa mulher tenha conhecimento da possibilidade, às vezes, de uma casa-abrigo ou de um movimento da sociedade civil eu não gosto muito dessa palavra, de empoderamento, mas de ensinar essa mulher a produzir a própria economia, as próprias finanças, ou organizar as próprias finanças, porque muito se sabe que as mulheres são o arrimo de família. Sim. E sofrem violência, né? Porque às vezes não enxerga que essa mulher é o arrimo de família, que está pagando o aluguel, que está também contribuindo com a alimentação dentro de casa, porém ela não percebe isso justamente porque talvez não tenha uma rede de apoio, rede de apoio ou um conhecimento de que ela tem o domínio das finanças, das próprias finanças. Então, já que a gente está falando que não se fala do agressor, vamos falar do agressor? Quem é esse agressor, então? A maior parte das vezes. A gente estava lendo alguns artigos sobre o tema, né? Por exemplo, tem alguns artigos que definem até as diferenças de violência. A violência doméstica, que é aquela no ambiente doméstico. A violência contra a mulher institucional, que tem a ver com a identidade de gênero, e aí entra a questão das trans, né, que inclusive nessa nova legislação, como você me explicou, elas não estão sendo contempladas, né? E a violência comunitária, até mesmo de cunho sexual. Né? Então, existe mesmo, a gente pode olhar dessa forma e, olhando dessa forma, identificar os diferentes agressores e, nesse caso, o próprio Estado como um agressor? Certamente. Eu acho que eu vou voltar um pouquinho para a tradicional desigualdade, porque aí eu pego essa ponte. Tudo bem. Eu acho que certamente, e acho que uma das principais violências institucionais, né, que vem do Estado, portanto, né, quando eu falo de instituição do Estado, né, que as mulheres sofrem a falta de acesso à justiça, a falta de acesso aos aparelhos, né, públicos, de acolhimento, de encaminhamento das suas questões. Né. Então, quando a gente fala de desigualdade, acho que esse é um dos grandes elementos que as mulheres sofrem com a questão da violência contra a mulher. Né. A falta de acesso à justiça, a falta de acesso a aparelhos de acolhimento e a falta de acesso a
trabalho de qualidade que as permitam ter autonomia econômica, né? E aí só um comentário também bem breve, mas o quanto, né, também a Lei Maria da Penha, ela surge num contexto em que o governo daquele momento estava justamente construindo uma política que não era só de combate à violência, mas era de autonomia econômica das mulheres, né? Então, essas duas coisas sempre andaram juntas enquanto preocupação, né? Entendendo que, para quebrar o ciclo de violência, é preciso quebrar o ciclo de dependência também econômica, mas esse ciclo de dependência econômica, ele não é unicamente econômico, né? Ele é também psicológico, ele é também emocional, né? E acho que isso se repõe em diversos espaços que você citou, Hebe. Acho que tanto, né, as violências institucionais que vêm do Estado e que as mulheres vão sofrendo nos processos de revitimização, que a Érica já citou, mas também nesse que já citei, né, da falta de acesso à justiça como um desses elementos, ou na maneira como muitos aparelhos operam também, né, no momento do acolhimento, às vezes por sobrecarga de trabalho, às vezes por ausência de treinamento, né? Então, o Estado vai repondo uma série de violências sobre as mulheres que conseguem chegar lá para fazer a denúncia, né, porque muitas ficam para trás. Então, o que os números não mostram também são aquelas que não conseguiram chegar nesse lugar para fazer a denúncia. Mas acho que nesse conjunto de espaços, né, que você descreveu, a gente falou muito da casa aqui, mas a gente poderia falar do trabalho, a gente poderia falar da vida em comunidade, nas igrejas, nas escolas, né? Em todos os espaços que as mulheres circulam, as violências vão sendo repostas de distintas maneiras, porque essa agressão não é apenas física, né, como a gente gosta de reforçar, né? É uma violência psicológica, né, uma violência que vai levando as mulheres a se sentirem que não são parte daquele grupo, que não são parte daquele coletivo, são manipulações, conjuntos de agressões, de retirar a palavra, né, das mulheres, de desautorizar, da imagem, né, controle da imagem, né? Então, são todos, quando a gente fala de violência, a gente também fala muito sobre poder, né, e a necessidade que o outro está impondo de controle da outra pessoa, né? E isso se manifesta de diferentes formas em distintos espaços, né? Eu acho que mais recentemente as jovens feministas, né, que têm elaborado novos vocabulários, inclusive para dar nomes às situações que antes a gente não conseguia nomear, não entendia o que estava acontecendo, falando, né? Mas que demonstram esses processos, né, de buscar controlar a razão, buscar controlar a voz, buscar controlar a emoção dessas mulheres, né? E isso se constitui, está tipificado, né, enquanto violência psicológica, né, manipular emocionalmente alguém. Então, acho que em todos esses espaços as mulheres são atravessadas por distintos tipos de violência, né? Mas acho que também para repor a questão do agressor, é muito difícil realmente tratar dessa questão dentro desses distintos espaços de identificação das pessoas que estão fazendo a agressão. Primeiro, pela reatividade de muitas pessoas, né, no momento em que você acusa, né, e quando falo acusa, não formalmente, né, mas que você que aponta, né? Aponta um comportamento inadequado, uma fala inadequada, uma conduta inadequada de um colega, de uma chefia, né? Exatamente. Tem uma reação muito grande, né? Mas eu não sou essa pessoa, né? Essa é uma das coisas que as pessoas mais reagem, dizendo, mas eu não sou machista, mas eu não sou racista, né? Então, se ninguém que sociedade é essa que tem todos esses comportamentos reiterados o tempo inteiro? É tão estrutural, né, que as pessoas não se dão conta. Né? E acho que a questão é também entender que não é só, né, a disponibilidade da pessoa estar aberta a ouvir e entender que a conduta, o comportamento, as falas, né, estão agredindo psicologicamente, né, uma colega, uma pessoa que está ali ao seu lado, uma companheira, né? Não basta estar aberto a ouvir isso, mas eu acho que o que a gente tem que também avançar nessas questões, né, de transformação do comportamento, olhando para os agressores, é entender também o lugar que a gente tem, e isso é exaustivo, é cansativo, mas o lugar que a gente tem também de ir apontando esses comportamentos para fazer essa transformação acontecer, né?
Voltando para a questão da reatividade, acho que o problema da reatividade tem a ver também com a pessoa incorporar moralmente uma postura, uma atitude, como algo que a condena à vida enquanto alguém que pratica a violência. Quando, na verdade, aquilo pode ser consertado dali para frente. Né? Então, não é porque você teve uma atitude violenta, uma atitude machista, uma atitude racista, que isso te constitui para o resto da vida numa pessoa assim. Isso te constitui numa pessoa assim se você não tiver disposição para se transformar, né? Para qualificar melhor o seu comportamento. Então, acho que essas coisas têm que andar juntas mesmo. É um processo educativo que exige da gente, e quando eu falo da gente, falei dos comportamentos individuais, mas exige da gente, enquanto sociedade, né, um processo educativo e formador que leve as pessoas a identificarem suas condutas inadequadas e saberem lidar com isso também, né, para se transformar. Pelo que você está dizendo, quer dizer, é um envolvimento não só da própria mulher, né, que está vivendo aquela situação de discriminação, de preconceito, né, de machismo, mas é olhar para o próprio homem, né, e ele ser um agente ali transformador, digamos assim, quer dizer, alguém que está ativo no processo, né, e não simplesmente, não, eu não sou essa pessoa. Tá, você não é essa pessoa, e o que você faz para que o outro ou a outra te veja como uma pessoa que você realmente é. Né? Pegando o gancho na fala da Bárbara e também nessa sua colocação, Hebe, a ONU traz na sua página ali 10 movimentos para conseguir combater a violência, né? Ou enfrentar a violência. E um dos movimentos é aprender com o sobrevivente da violência. Aprender com o sobrevivente é poder ouvir, acolher essa pessoa e, a partir do acolhimento dessa pessoa, conseguir levar a informação para os mais jovens. Então, assim, é saber conversar com quem você tem proximidade sobre o assunto. É puxar a oportunidade de conversa, às vezes num almoço de família ou numa roda de conversa entre os amigos. Porque esse assunto da violência, das microagressões e desse machismo estrutural, ele é realmente tão naturalizado que, às vezes, numa conversa entre os amigos, num ambiente de recreação, num bar, por exemplo, você percebe. Claro, as piadas, né? E muitas vezes você não consegue se colocar, porque aí o homem interrompe, ou você vai falar alguma coisa, eles vão falar que você é louca. E aí vem ali as novas feministas chegando para falar, olha, isso são agressões também, e você está impedindo que a gente tenha força, que a gente tenha voz. Então, aprender como sobrevivente da violência é nesse sentido, saber levar a mensagem, como que essa pessoa sobreviveu, o que ela passou, como ela se sentiu. E aí eu puxo o gancho para um movimento que eu sei que já existiu numa delegacia da mulher aqui em Campinas, eu só não consigo confirmar se o movimento ainda existe, que era para todo homem que recebia ali a notificação de que havia uma medida protetiva a favor da mulher e contra ele seria obrigado a participar de uma atividade multidisciplinar, com um educador físico, com um educador econômico e com um médico, justamente para que ele soubesse identificar aquilo que eu já tinha falado lá atrás, que são os gatilhos, né? Porque não adianta, a gente hoje, como a Bárbara bem falou, hoje você, homem, teve um comportamento agressor e está numa condição de pessoa violenta, mas isso não é inato. A pessoa não é assim, não nasceu com isso e não vai morrer dessa forma. Ela pode aprender a agir de forma diferente. Então, a gente sempre vai cair, vai desaguar na educação de algum modo. Seja uma educação proveniente no ambiente escolar de ensino fundamental, no ensino médio, no universitário, porque a gente tem aí a violência inserida em todos os níveis sociais. Quer dizer, pelo que vocês estão falando, é preciso um conjunto de ações, né? Não basta só a legislação, né? Só a punição ou só a educação, né? Agora, quais desses pontos, ou qual, né, está mais deficitário? Então, por exemplo, você começou a falar daquela rede de apoio, né, do processo da punição, que seria o fim, mas que antes já vem, por exemplo, a primeira violência, né, e você não ter essa rede de apoio que acaba desencadeando lá, né? Você falou muito da questão cultural, né, da educação. A gente pode dizer que está tudo assim um pouco desequilibrado, ou existem avanços
por exemplo, como a legislação agora. Não sei se vocês consideram um avanço nesse sentido. Eu acho que a legislação é um avanço, a gente tem que reconhecê-lo, né? Não à toa que está aí, né? Foi com base de muita pressão de movimentos sociais organizados, de mulheres também, ativistas jurídicos, né? Que estavam ali olhando e vendo o que estava errado, né? E buscando melhorar, aprimorar, consertar. Então, a gente tem que reconhecer esse avanço. O que tem muitas outras pernas, né, assim, que a gente precisa avançar e aprimorar, mas acho que a gente, enquanto sociedade, tem que reconhecer que não é no espaço privado, eu queria insistir nisso, né? E quando eu falo do espaço privado, retorno à família, mas eu também falo das iniciativas locais, né? Então, não é claro que quando a gente, quando uma instituição toma conta disso e ela implementa políticas que melhoram, refinam, né? E constroem processos formativos, educativos, protocolos de acolhimento, de punição, ela se torna um farol e um exemplo para as outras, né, seguirem adiante. Você diz políticas públicas. Políticas públicas, né? A gente tem, por exemplo, aqui na Unicamp, avançado muito na discussão sobre a política de enfrentamento à violência de gênero e sexualidade, né? Desde 2017, que a política foi construída, em 2019 que ela é implementada, isso tem trazido resultados muito profícuos para a comunidade, né? A gente trabalha muito com a formação, né? Fazendo rodas de conversa, construindo o protocolo de acolhimento e atendimento, que era algo que a gente não tinha antes, descentralizando a tomada de decisão sobre a abertura de sindicância das unidades, né? E quando eu falo das unidades, porque a gente sabe que também as relações de poder estão inseridas nos locais, né? Então, quanto menos as pessoas se relacionarem, conhecerem o caso, melhor. Então, tudo isso foi centralizado no gabinete, né? Assim que a gente construiu nossa política, e ela se transformou em exemplo, né? Ela é um exemplo que foi sendo repercutido em outras instituições públicas de ensino superior aqui do Estado de São Paulo e no país, que estão agora implementando suas próprias políticas, né, acompanhando o que a Unicamp fez, foi bem avaliado. Mas quando falo, né, é muito importante que a gente, enquanto uma instituição pública, tome esse passo, mas é preciso, né, um acompanhamento mais fino, né, e não só um acompanhamento, na verdade, uma implementação de políticas dessa natureza em outros espaços. Quando eu falo da política, não é o protocolo disciplinar, né, da natureza punitiva, mas é o processo formativo que ela traz junto, né? A preocupação de formar os membros e membras da comunidade em direção de redução das formas de violência que acontecem também dentro desses espaços. E você pode implementar isso na escola, no trabalho, certeza. no comércio. Com certeza. Né, em órgãos ligados por exemplo, à administração pública, né, privados ou públicos. Você pode disseminar isso. Mas para isso a gente precisa de política pública, né? Porque as iniciativas individuais, elas podem avançar na solução dos problemas locais, mas elas não avançam na solução dos problemas coletivos, né? E quando eu falo de política pública, eu falo desde o espaço da escola, que é um espaço privilegiado de formação de novos cidadãos, novas cidadãs para essas questões, né, de redução da violência. E a gente teve um enfrentamento muito grande da sociedade, né, em torno, por exemplo, da agenda dos estudos de gênero e sexualidade dentro dos espaços da escola, né? A gente teve uma recusa e um tensionamento muito grande, né? Dizendo os valores sobre qual é o papel do homem e da mulher devem ser ensinados no lugar da família, né? Pela família. É a família que tem que transmitir esse conjunto de valores. Quando o que a gente está dizendo é que a gente quer construir um pacto social que torna inaceitável determinados tipos de comportamento que homens têm em relação às mulheres, para a gente ficar só nessa agenda que a gente está discutindo mais aqui, e que isso precisa ser discutido, trabalhado e ensinado nesses espaços, né? Não é papel da família dizer que isso é ok. Não é só da família, né? Porque hoje a responsabilidade fica só sobre a família. Exatamente, né? isso precisa, porque assim as famílias são diversas, heterogêneas, e cada elas uma tem seu problemas, tem, né, cada uma tem seu conjunto de valores, Exato, né, de formas de pensamento. E a gente não pode fugir desse debate. Esse debate ele ficou pendurado. Enquanto a gente não enfrentar isso, a gente está deixando para trás gerações que poderiam estar se formando de outra maneira, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente... É um debate duro, difícil, mas que a gente precisa enfrentar enquanto sociedade, né? Levar o debate sobre a violência nas escolas não é necessariamente falar sobre os aparelhos que existem, etc., mas educar de outra forma jovens homens, jovens mulheres para as questões de gênero e sexualidade, para evitar
que eles reprisem no futuro, né, comportamentos violentos, discriminatórios contra essas pessoas, né? Inclusive tem um efeito multiplicador, né, de levar para casa, né, essa formação que estão recebendo nas escolas. Estou falando aqui só de uma ação, mas assim também é muito importante que as instituições, as escolas públicas, privadas, tomem as suas iniciativas, mas a gente precisa disso como uma política pública generalizada. Senão a gente só resolve os problemas locais, né? E aí os só números responsabiliza um lado da história, que é o lado, inclusive, mais frágil. Exatamente. Né? E a gente, desculpa, só pegando um gancho claro, aqui, claro. A iniciativa privada, nessa hora, ela pode contribuir financiando. Né? Às vezes a iniciativa privada não percebe que não tem braço, não consegue agir sozinho, mas consegue financiar, às vezes, uma política pública implementada pelo governo ou por organizações civis. Né? Então, acho que é importante ter sempre essa pauta, né, em aberto e mostrar possibilidades. Né? Agora, a gente está chegando ao fim. Érica, eu só queria tocar na questão, você foi delegada de polícia, né? Sim. E é uma área também, a gente tem visto muitas denúncias, né, contra policiais, uma violência extrema, absurda, né, não só contra mulheres, mas homens também. Como essa proposta, digamos assim, né, da Bárbara, né, de disseminar isso em todas as instituições. Você acha que nesse campo, né, da polícia, que faz o acolhimento, né, no primeiro momento ali daquela violência, ou até nesse caso, né, das mortes, etc., que fica em torno desse ambiente, o que precisa ser feito nesse sentido, né, para tornar também a polícia parceira nesse processo contra a violência em relação à mulher? Obrigada, Hebe. Olha, eu vou dar um exemplo que eu mesmo passei recentemente com uma cliente acompanhando na delegacia. Eu fui delegada de polícia antes mesmo da Lei Maria da Penha. Saí, a Lei Maria da Penha estava começando a ser estruturada. E hoje, atuando como advogada criminalista, fui acompanhar uma vítima de violência em razão de um relacionamento íntimo na delegacia. E eu fui atendida, junto com a minha cliente, por 2 pessoas, 2 mulheres. Em uma, a minha cliente foi revitimizada. Nós tivemos uma demora absurda de atendimento. O atendimento não foi acolhedor, pelo contrário, ela estava nervosa, continuou chorando, falando que queria ir embora. Eu falei, não, eu segurei. Atendimento que você recebeu? Atendimento que a gente recebeu dentro da delegacia. Dentro da delegacia. Passado nesse primeiro momento, que era a elaboração do boletim de ocorrência, a gente foi para uma outra escrivã, que aí sim foi tomar providências para a medida protetiva. Essa outra escrivã já foi muito mais acolhedora. Ela teve uma perspicácia no atendimento, ela foi sensível e ali sim nós tivemos sucesso. O atendimento de uma durou 2 horas, foi horrível, o atendimento de outra demorou 30 minutos e foi excelente. Qual a conclusão que eu chego? Essa pessoa que demorou muito tempo, ela está há muito tempo na polícia. Eu tive tempo de conversar com ela, 2 horas de atendimento. Ela não vê. Ela já naturalizou a violência. Ela não vê a importância de cada palavra, de cada gesto, de cada ato durante o atendimento dela. Já a outra, recém-ingressada na carreira, saiu da advocacia, entrou na carreira da polícia, ela foi super sensível, ela teve a compaixão, ela teve empatia, ela trouxe o problema e resolveu dentro da possibilidade da polícia. Então, qual é a lição que eu tiro? Eu preciso de capacitação diuturna, de reciclagem desses profissionais. Porque se num primeiro momento de atendimento, que seria ali, a porta que está aberta para te acolher, você sofre esse tipo de embate, de barreira, como que você vai se sentir realmente acolhida pelos outros equipamentos? Já há um constrangimento natural e esse constrangimento aumenta e inibe a denúncia. Né? Porque é muito comum a vítima dizer, eu estou com vergonha, eu estou me sentindo burra, porque só agora que eu sofri esse tipo de violência grave é que eu dei conta de que eu não deveria ter continuado o relacionamento lá atrás. Então, assim, é muito sensível. A gente precisa saber lidar com esse sentimento, essa emoção que atravessa a vítima de violência. Então, para as instituições governamentais, precisa de uma reciclagem, precisa de treinamento diuturno e, assim, participar efetivamente de palestras que sejam, ou de ações, né, mais efetivas, mais práticas,
que tragam uma transformação nesse policial, nessa policial. Agora, existem programas, por exemplo, da Guarda Municipal. Aqui em Campinas a gente tem o programa Gama, que é o Guarda Amigo da Mulher, que ele é bem ativo. São pessoas que se inscrevem nesse programa e eles procuram as mulheres que têm medida protetiva, visitam para saber se essas mulheres estão precisando de algum atendimento, se o agressor voltou a ter algum tipo de comportamento. E eles também visitam as escolas, levando ali informação de qualidade com relação à violência ou uma transformação de comportamento. Então, a polícia, sim, ela tem uma participação imensa com relação ao enfrentamento da violência. Mas, infelizmente, a gente tem que ter esse olhar claro, real, de que algumas policiais precisam ser reciclados, treinados, capacitados, seja lá a palavra que for utilizar, mas que essas pessoas precisam rever os comportamentos. Ou seja, muito a fazer. Se eu puder só acrescentar, eu acho que tem também, junto com todos esses conjuntos de questões que a Érica levantou muito bem, acho que 2 elementos que vale a pena destacar, né? Melhores condições de trabalho, né? Porque as pessoas trabalhando exaustivamente, longas jornadas, cuidando de casos para além daqueles que elas conseguem dar conta, isso vai criando um adoecimento emocional também nas pessoas que estão ali na ponta, né? Então, isso é importante da gente olhar. E isso casa com uma segunda dimensão que eu acho importantíssima, não só para a delegacia em si, para as delegadas, né, que estão ali na ponta, mas para toda a rede, principalmente ali para as assistentes sociais, né, que recebem muitas vítimas de violência, que é o famoso cuide de quem cuida, né? Enfim, essas pessoas que trabalham com violência, elas precisam de um apoio, de uma rede de apoio psicológico, né, ter com quem conversar, para conseguirem se cuidar depois de uma jornada exaustiva emocionalmente de trabalho. Porque imagine o que é dar conta, né, de receber esse conjunto de relatos, né, e quais são as estratégias que você vai mobilizando ao longo da vida. Isso me chamou a atenção, né, a pessoa que está há mais tempo, mas é também a pessoa que vai construindo estratégias para conseguir estar lá naquele trabalho, né? Então você vai endurecendo enquanto pessoa, né? E deixando de ouvir. Né? E isso é ruim para quem está ali precisando ser ouvida, né? Então a gente precisa realmente ampliar as estratégias, né, de melhorar as condições de trabalho, mas também melhorar a rede de apoio às pessoas que trabalham na ponta com a violência. Senão... Partilhar responsabilidades. Exato, né? Exatamente. Bom, Bárbara Geraldo de Castro, que é professora do Departamento de Sociologia da Unicamp, pesquisadora associada ao Núcleo de Estudos de Gênero PAGU, faz parte da Comissão de Gênero e Sexualidade da Unicamp, nossa convidada de hoje. Obrigada pela participação. Obrigada, Hebe. A Érica Quioca Furlan é advogada, foi delegada de polícia, é doutoranda em Ciências Sociais na área de Estudos de Gênero no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas IFISH. Obrigada também, Érica. Obrigada, Hebe. Foi um prazer. E obrigada a você que nos acompanhou. Até o próximo Analisa. Tchau, tchau.